Com isso, pessoal, mudou-se o paradigma na advocacia previdenciária. Faço uma pergunta para vocês. Qual será a agência da Previdência Social do seu cliente? Essa? Ou essa? Pronto. E essas aqui, eu tentei pegar umas fotos aqui condizentes com os escritórios de vocês, né? Aí você vai chegar aqui, sem fila, vai oferecer um cafezinho expresso para o cliente, né? Você vai atraí-los para... Mas fora de brincadeira, se você tem 90 dos 96 serviços disponíveis na internet, obviamente você vai ser o servidor do INSS do seu cliente, o seu escritório vai ser a agência da Previdência Social do seu cliente. Documentos. Quando vocês forem digitalizar, é interessante que vocês sigam essa ordem aqui. Requerimento assinado, a procuração e o termo de responsabilidade. Agora, algumas mudanças, não foi? Antigamente era de um jeito, você colocava os documentos originais, agora eles estão tipo... Não, Isso aí é questão de nomenclatura, como eu falei. Isso vai ter alteração de sistema a vida inteira. Mas isso aqui é uma sequência básica para que vocês digitalizem. E lembrando que vocês têm um limite de 5 megas por arquivo e 30 megas, acho que aumentou para 50 agora, 50 megas o total de arquivos que você vai subir. Então, uma sugestão. E na portaria 1106, que a gente falou, ela também tem essa regrinha. E quem quiser também, pode entrar no site da OABDF, onde tem publicações, cartilhas, tem um manualzinho de como você acessar o INSS Digital. Quem adquiriu o DVD, ele também está lá, onde na parte que você tem de informações complementares, que tem uns passo a passo para você inserir. Requerimento, procuração e o termo de responsabilidade. RG e CPF do procurador ou representante legal. RG e CPF, certidão de nascimento, casamento, enfim, a depender do tipo de benefício do instituidor. E depois você vai colocar os documentos referentes às relações previdenciárias. Carteira de trabalho, GPS, os antigos carnês, CTC, PPP, tudo ali de preferência junto. Às vezes, pessoal, você tem muita documentação que ultrapassa os 5 megas. E aí eu já vou dar uma dica. Existem outros sites, mas você tem como compactar esses arquivos no site I Love PDF. Tem outros, mas esse aqui, para mim, é o melhor que tem. Tem um aplicativo, professor, PDF SAN de sol, S-U-N. AM. É o que eu M. E tem outros. Tem qual? Atolites. Assim? AD. Assim? Adolites. Adolites. Assim? Gente, tem números. O importante é que vocês tenham ferramentas que às vezes você tem muito documento. Quer ver um exemplo? Alguém já teve cliente aqui que trabalha na construção civil? Quantas carteiras ele tinha, doutor? Então você, para digitalizar toda aquela carteira, você vai precisar de uma ferramenta dessa aqui, tá?
documentos referentes à atividade rural, certidão de óbito, declaração de cárcere ou presídio. E aí vocês podem colocar, que antigamente você tem um modelo, você bota o nome do segurado, underline o CPF, underline o originais, terceiros, não sei o quê. Mas assim, hoje em dia, pessoal, mudou. Você vai botando um por um. Então, isso eles vão aperfeiçoando. Mas o importante é que vocês tenham isso tudo antes de entrar no sistema já digitalizado, porque o sistema ele tem um limite de sessão, que se você abrir para depois digitalizar e subir, ele vai cair a sessão, você vai ter que logar de novo. Então é importante que você faça uma pastinha no seu computador, no seu pendrive, no seu HD, com aquele segurado, e separando cada um desses documentos na pasta, para quando você entrar, você só fazer o upload desses arquivos, tá? Seja no SAG, seja no meu INSS. Requerimento de JA, pesquisa externa. Isso aqui, gente, quando vocês vão analisar o direito do seu cliente, qual o primeiro passo que vocês têm que fazer? Entrevista, depois. Primeiro documento que você tem que analisar é o quê? CNIS. No CNIS, você vai fazer um cotejo entre o que está de informação lá e os documentos apresentados pelo seu cliente. Se você tem períodos de carteira de trabalho que não estão no CNIS, você vai precisar incluí-los no CNIS para poder reconhecer o direito. E muitas vezes você vai ter que, para incluir, solicitar uma JA, solicitar uma pesquisa, solicitar um envio de ofício para a empresa, solicitar que o INSS peça um PPP para aquela empresa. E isso, pessoal, tem que ser identificado antes do requerimento. E esses pedidos de prova têm que ser feitos já no requerimento inicial. Não esperem deferir, não espere o INSS analisar para pedir exigência. Porque quando você pede isso no início e o INSS não cumpre, quando você entrar com recurso, você vai entrar com que argumento? Cerceamento de produção de provas. E quando o Conselho de Recursos pede diligência, o INSS ele não pode se excusar de cumprir. Por isso que é importante, já no requerimento inicial, você identificar tudo que consta e não consta no CNIS e já solicitar as diligências necessárias. Documento de testemunha, se for o caso, de solicitar a JA. E por último, gente, outros documentos que queira adicionar. E eu digo para vocês, sempre adicione a petição explicando cada um desses pedidos. Do período tal a tal. Justificação administrativa. O período tal consta na carteira número tal, nas folhas tais, entretanto não se encontra no CNIS. Entretanto, nos termos do artigo tal e tal da IN 77, solicito justificação administrativa, tendo como base o início de prova material apresentado às folhas tais, no evento tal. Solicito que seja enviado um ofício à empresa X, a fim de encaminhar cópia da ficha do livro de registro de empregados para comprovação do período tal e tal e tal, constante na carteira e não constante no CNIS. Você já vai fazendo isso antes. E como você está fazendo digitalmente, não tem mais aquela situação, você chega assim, olha, bota aqui a pessoa, não, doutor, não precisa não, só precisa dos documentos. Não, mas eu quero que você... Não, não precisa não. Aquele não tem como, que você já digitalizou, tá? Essa petição precisa ser impressa, assinada e depois digitalizada? Não,
Você tem o certificado digital. Ou então você pode, tanto faz. O importante é que você diga o que é que você está identificando de períodos que não estão sendo computados, para que o servidor entenda o que é que ele precisa fazer. Tá? Porque muitas vezes você pega a sua documentação, teve um caso aqui, a doutora que falou da segurada que está com CPF igual da outra, cadê? Tem a doutora que está com um caso que tem duas pessoas com o mesmo CPF, e a exigência foi, traga a outra pessoa que está com o CPF aqui na agência. Você tem que dizer o seguinte, minha cliente, vá na Receita Federal e resolva seu problema. Entendeu? Então, por isso que quando a gente fala da necessidade de peticionar, é para você evitar esse tipo de situação. Identificou-se que a segurada tem um CPF, cuja outra pessoa tem... E aí, inclusive, o INSS poderia expedir ofício à Receita Federal para explicar. O que aconteceu? Só que, de qualquer forma, ela vai ter que resolver isso, porque senão não vai ter nem como habilitar o benefício. Entendeu? E aí você pode botar simulação de tempo de contribuição, seja a que está no INSS, seja a que você fez via algum sistema lá, que você tenha, e qualquer outra consideração. Tá? E a Tamara está perdendo a documentação do pessoal. Isso não tem um processo físico. Uhum. Todo mundo deve saber quem é que trabalha nessa área. Ela mesmo diz, mas até aqui. Agora que eu conheço um cliente meu, e a gente, ela está quase um ano já. Aí veio lá, um pedido lá, dizendo que era para juntar um documento de novo, porque era assim. Nesse caso, se ela perdeu o processo, ela tem que reconstituir. Sem documento, não tem como você fazer análise. Aí vieram me pedir, eu juntei essa documentação aqui o cliente. É uma situação complicada, né? Por isso que quando a gente fala, faz uma pastinha do cliente, digitaliza tudo que você tiver deles, é justamente para evitar. Oi? Pode. Pode, não tenha dúvida. Só que, objetivamente, ele vai responder lá um PAD. Mas o seu direito vai continuar sem ser reconhecido.